capítulo 20, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Todo mundo encontrou? Misericórdia? Misericórdia. Misericórdia? Eita. Glória a Deus. Nossa, isso é misericórdia que eu vou jogar. Santo, santo, santo tu és. Espírito Santo, tu és bem-vindo na nossa linha nessa noite. Aquieta, Senhor, a nossa alma em Ti. Fala conosco, Pai. Acalma os nossos corações. Meu Deus. 1 Samuel, capítulo 20, a partir do versículo 1. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então, fugiu Davi de Naiote, em Ramá, veio ter com Jonatas e lhe disse: que fiz eu? Qual é a minha iniquidade? E qual é o meu pecado diante de teu pai, para que procure tirar minha vida? E ele lhe disse: longe disso, não hás de morrer. Meu pai não faz coisa alguma, nem grande nem pequena, sem primeiro me participe. Pois meu pai me esconderia este negócio. Não é verdade. Respondeu-lhe Davi com um juramento: teu pai sabe que achei graça aos teus olhos. Pelo que disse: não saiba isto, Jonas, para que não se magoe. Mas na verdade, como vive o Senhor e como vive a tua alma, apenas um passo entre mim e a morte. Vamos ler agora o versículo 41, que diz assim: logo que o moço se foi, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra. Inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro e choraram ambos, mas Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto nós temos jurados ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua descendência perpetuamente. E assim Davi partiu e Jonatas retornou à cidade. Amém? Somente até aqui nessa noite podemos sentar. Aleluia. Irmãos, essa é uma palavra que fala a respeito do rei Davi antes de se tornar rei. Não sei se todos aqui conhecem a história do rei Davi, mas a história que antecede a história de Davi é a do rei Saul. Israel, no tempo que eram governados pelos juízes, aqueles que Deus estabeleceu para poder dirigir e julgar o povo de Israel, o último juiz que teve foi o profeta Samuel, segundo o qual nós lemos agora no livro. E no tempo em que o profeta Samuel era líder e era juiz e julgava o povo cansou de ter Deus como a única voz sobre ele e decidiu pedir para Deus um rei. E Samuel se entristeceu muito com o pedido do povo, porque quando eles pediram para Deus um rei, eles estavam deixando que Deus deixasse de ser o seu próprio rei para poder seguir os mandados de um homem. Mas Deus ouviu ali o pedido do povo e estabeleceu um rei sobre eles. Estabeleceu Saul como o primeiro rei de Israel. E Saul foi ungido por Deus. Deus encheu ele com o seu Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. E Deus começou a abençoar Israel através da vida de Saul. Deu vitórias a ele contra os povos que apertavam e que faziam mal a Israel. Só que chegou um momento em que Deus deu uma guerra nas mãos de Saul e pediu para ele fazer determinada tarefa. E Saul desobedeceu a voz de Deus, porque Deus tinha falado para ele destruir todas as ovelhas e destruir todas as pessoas da cidade. Saul queria ali ficar com as ovelhas e pegou as ovelhas para ele e levou também preso o rei, desobedecendo diretamente a voz de Deus e a vontade de Deus para a vida dele. Deus se entristeceu, falou com Samuel e Samuel foi falar com Saul. E quando Samuel chega para poder falar com Saul, Saul dá uma desculpa dizendo que ele pegou as ovelhas, mas que era para poder sacrificar a Deus. E aí é onde Deus usa a vida de Samuel para poder falar que mais vale a obediência do que o sacrifício de muitas ovelhas. Ou seja, mais vale para Deus a nossa obediência, a palavra dele, do que o sacrifício.
Deus preza mais que nós venhamos ouvir a sua palavra, venhamos ter temor diante da sua presença, do que ofertar para Ele muitos sacrifícios que muitas vezes são bons e nós nem mesmo percebemos. É por isso que Jesus fala que quando nós temos um problema com os nossos irmãos, nós, antes de lançarmos a oferta no seu altar, primeiro precisamos nos desculpar com os nossos irmãos e depois lançar a oferta. Porque o temor, o respeito e o amor entre os irmãos é mais valioso para Deus do que as coisas dessa terra. E Deus falou através da vida de Samuel, que tinha tirado o reinado de Saul e que já estava ungindo um novo rei sobre Israel. Saul fica muito triste com essa notícia, chega até mesmo a rasgar a capa de Samuel, e Samuel fala que assim como ele rasgou a capa dele, Deus também estava rasgando o reinado na mão dele. E Deus liberou firmemente essa palavra para a vida do rei Saul, só que ele não obedeceu a Deus e continuou como rei de Israel, continuou governando Israel. E como ele continua governando Israel sem o direcionamento, sem a voz de Deus, o Espírito Santo que estava sobre a vida dele, saiu da vida dele. E a Bíblia vai dizer que um espírito mau, mandado pelo próprio Deus para poder atormentar ele, por ele estar debaixo e fora daquilo que era a vontade de Deus, começa a atormentar ali a vida de Saul. E nesse meio tempo Deus vai e unge a vida de Davi. Davi, que era pastor de ovelhas, era o mais novo, o menor entre seus irmãos. A Bíblia vai dizer também que ele era desprezado e que os seus irmãos e nem mesmo o seu pai ligavam para ele. Porque no momento em que Deus falou com Samuel para poder ir ungir um dos filhos de Jessé, Jessé trouxe todos os seus filhos para poder apresentar diante de Samuel. E Deus ainda vai falar para Samuel não se importar com a beleza e com a estatura da força, porque ele não vê como vê os homens, mas ele vê o coração. E ali Samuel vê cada um dos irmãos de Davi, mas fala, não é esse, não é esse, não é esse, até que chega o ponto que não tem mais nenhum dos irmãos, e Samuel fala a Jessé, pai de Davi, não há mais nenhum irmão, acabou-se as pessoas. E aí Jessé pega e fala que ainda tinha o mais moço que estava apacentando as ovelhas. Ou seja, Jessé não deu honra nenhuma para Davi naquele momento. Para ele não era digno de estar ali diante dos irmãos para poder se apresentar diante do profeta Samuel. E era exatamente ele, aquele que era menos honrado na casa de seu pai, aquele que era menor e que também era mais fraco, que Deus ungiu como rei de toda a nação de Israel. Só que a partir do momento que Davi ele é ungido como rei, começa o processo de tratamento e de edificação da vida de Davi. Porque como o espírito maligno estava sobre a vida de Saul, um dos servos de Saul fala para ele chamar alguém que tocasse harpa para poder acalmar o coração dele e para que ele voltasse ao seu estado normal. E um dos servos fala que Davi, filho de Jessé, tocava bem o instrumento. E aí é onde Saul chama Davi para poder estar perto dele e tocando o instrumento para ele. E Davi, toda vez que o espírito maligno vinha atormentar a vida de Saul, Davi, ele tocava o instrumento e através da melodia do instrumento, Deus acalmava o coração de Saul. Ou seja, exatamente como nós acabamos de passar aqui, o louvor de Deus, a música, a adoração a Ele, acalma e aquieta o nosso coração. E Deus fez disso um processo para poder aproximar Davi do reinado. Ele pôde ali ver diretamente o rei, como que ele governava e também o que ele precisava fazer e o que ele não precisava fazer. Aquilo que agradava a Deus e aquilo que não agradava a Deus. Davi, com muita fé e coragem, ele vence o gigante Golias, sendo ele pequeno e ainda menino, até mesmo zombado pelo gigante, mas pelo poder de Deus, Deus dá a vitória a ele sobre a vida do gigante e ele se torna ali um herói para a nação de Israel. Ele se torna um herói e Saul vê ali o heroísmo sobre a vida de Davi, nem imaginando ainda que ele tinha sido ungido como rei de Israel, e coloca Davi ali como líder do seu exército. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele aprendeu nas batalhas e que Deus era com ele em
todos os lugares que ele ia, e dava vitórias e vitórias a Davi, até que chegou o ponto em que as mulheres da cidade começaram a cantar que Saul matou os seus milhares, mas Davi matou 10 milhares. E é nesse momento em que Saul se toca e vê que Davi ele estava sendo mais aclamado pelas pessoas do que ele que era o próprio rei. Então ele se sentiu ameaçado, ele sentiu ali medo de perder o seu reinado. Só que ele já sabia que não estava diante daquilo que era a vontade de Deus para a vida dele. Ele já sabia que o reino não pertencia mais a ele, mas ele insistiu em fazer aquilo que não era a vontade de Deus. E como ele insistiu em fazer aquilo que não era a vontade de Deus, ele começou a perseguir Davi, porque ele percebeu o propósito que Deus tinha para a vida de Davi. E a partir daí ele começou a armar diversas armadilhas para poder tentar tirar a vida de Davi. E irmãos, dessa forma também é conosco hoje. Quem que é o nosso maior inimigo? Quem que é o maior inimigo da igreja hoje? É Satanás. A Bíblia vai dizer que ele ruge como um leão, bramando e buscando quem possa tragar. Jesus também descreve ele como um lobo que tenta comer as ovelhas. E nós somos ovelhas, somos servos de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos como ovelhas ao matadouro, que seguem todos os dias. Porque o inimigo, ele quer nos matar de todo jeito. E muitas vezes nós não percebemos isso. Muitas vezes acontece uma coisinha aqui, uma intriga ali, e nós falamos, a culpa é dessa pessoa aqui, a culpa é daquela outra pessoa aqui, essa pessoa aqui não me valoriza, essa pessoa aqui só fala palavrão, essa pessoa aqui não sabe me tratar direito, eu não vou estar mais junto com ela. Só que na verdade a gente não percebe que é Satanás usando a vida da pessoa para poder tentar nos atingir. Jesus ele tinha essa visão. É por isso que ele na cruz ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava vendo ali que as pessoas estavam cegas por Satanás. E o único que pode abrir a nossa visão espiritual é o Espírito Santo, que veio como consolador para nos permitir enxergar a boa e verdadeira vontade de Deus. E Saul, quando ele perdeu o Espírito Santo, ele entrou numa cegueira espiritual tão grande que ele não sabia mais o que era a vontade de Deus. Ele não sabia mais o que fazer. E ele, com medo de perder o seu reinado, começou ali a atacar o servo do Senhor. Começou a atacar Davi. E muitas vezes acontece conosco também. Nós somos atacados pelo inimigo, somos atacados de todas as formas no nosso dia, de tal maneira que a nossa alma se abate, assim como se abateu a alma aqui de Davi. Davi ele vai dizer que ele estava a um passo da morte. E muitas vezes nós também estamos diante da mesma situação diante de Deus. A nossa alma está diante de um passo da morte espiritual. Muitas vezes o inimigo luta tão fortemente contra as nossas vidas que nós ficamos a ponto de cair. E Davi aqui nesse momento, ele vem pedir socorro para o seu amigo Jonatas, que era o filho de Saul, que era aquele que estava nas batalhas com ele todos os dias. E Jonatas sentia um profundo amor por Davi. A Bíblia diz que Jonatas amava a Davi como a ele mesmo, um amor verdadeiro de um irmão. Então Jonatas foi junto diante do seu pai, interrogá-lo para ver se realmente ele queria destruir e matar a vida de Davi ou não. E se ele realmente quisesse matar, Jonatas fez aqui um pacto, fez aqui uma promessa com Davi, de que ele viria avisar a Davi para que ele fugisse, para que ele não perdesse sua vida, porque o rei estava ali pronto para poder tirar a vida dele. E Jonatas foi, conversou com Saul durante a festa, e o fato de Davi não estar ali na festa irritou profundamente ali a vida de Saul, a ponto dele perder o controle e até mesmo atirar uma lança contra o seu filho Jonatas, quando ele decidiu defender a vida de Davi, que era o seu grande amigo. E Jonatas sai da presença de Saul irado por ele querer matar Davi, sem ele fazer nada, porque por mais que Deus tivesse ungido ele como rei de Israel, Davi ele sempre serviu a Saul com a maior lealdade possível. Ele sempre serviu Israel com a maior lealdade possível.
A Bíblia ainda vai dizer que teve um momento em que Saul estava perseguindo Davi e ele ficou de frente para Davi. Davi ali poderia ter tirado a vida daquele que estava perseguindo ele, que estava pronto para poder matar ele. Mas a palavra do Senhor diz que Davi olhou para Saul e disse: longe de mim que venha tirar a vida do ungido do Senhor. Ou seja, Davi, na posição que ele estava, ele não se atreveu a tirar a vida de alguém. E muitas vezes nós, diante das provações, das lutas, a primeira coisa que nós queremos fazer é xingar, é brigar, é resolver a causa com as nossas próprias mãos. E nos esquecemos de entregar nas mãos de Deus. Que foi exatamente ele que Davi fez. Ele entregou a causa dele nas mãos de Deus. A Bíblia vai dizer em Salmos que Davi fala nos Salmos: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, vem dos montes de Sião. Ou seja, Davi, ele tinha plena confiança em Deus, que o Pai poderia salvar a vida dele, até mesmo da morte, em que muitas vezes se encontra as nossas vidas. E é exatamente essa fé, é exatamente essa confiança que nós precisamos ter em Deus, assim como Davi, sendo servo dele, sendo ali maltratado, perseguido, ameaçado de morte, sem fazer mal algum, simplesmente por servir a Deus e tentar fazer aquilo que era a vontade dele, ele confiou em Deus mesmo dessa forma. Ele não se revoltou contra Deus, ele não saiu da presença de Deus, pelo contrário, ele buscou ainda mais a Deus, porque ele sabia que a sua vitória, ela só poderia vir do Senhor. E também é exatamente com as nossas vidas. Se nós sairmos da presença de Deus, para onde que nós vamos? Para onde nós podemos ir? O apóstolo Pedro responde essa pergunta para Jesus. Quando a maioria dos discípulos, quando Jesus prega a respeito do pão dos céus e fala que Ele é o pão vivo que desceu dos céus para poder dar vida a todas as pessoas, e ainda fala que aqueles que querem se achegar a Deus precisam comer do seu pão, precisam comer da sua carne e beber do seu sangue para poder ser salvos. Quando Jesus fala isso, o povo acha essa palavra muito forte, e a maioria dos discípulos que estavam junto com ele, por causa dos milagres, deixam ali de seguir a ele. E aí Jesus olha para os discípulos e fala: vocês também vão deixar de me seguir? E aí Pedro responde: para onde iremos nós? Pois somente em ti nós encontramos palavras de vida eterna. Irmãos, Deus, Ele é a nossa única fonte de salvação. Longe deles nós não temos chance alguma. Mas se permanecemos caminhando com Ele, se permanecemos na fé, acreditando na palavra, acreditando na promessa, acreditando nos sonhos que Ele liberou para as nossas vidas, mesmo que o nosso coração esteja sangrando, mesmo que o nosso coração esteja doendo, se nós continuarmos acreditando no Senhor, buscando o seu caminho, o seu evangelho e fazendo aquilo que é a vontade de Deus, vocês podem ter certeza que assim como Deus, no momento certo, tirou aquele que não devia estar, que era Saul, do trono e colocou, segundo a vontade dele, Davi, pelo qual ele já tinha prometido e profetizado, da mesma forma que ele fez com Davi, ele também fará com cada um de nós. As promessas, os sonhos, tudo o que ele falou vai se cumprir. Porque a Bíblia diz que as palavras que saem da boca do Senhor não podem voltar para ele vazia. Ela não pode voltar antes de cumprir aquilo que Deus liberou. Antes ela cumpre tudo aquilo que Deus prometeu. E depois ela volta. E a palavra é Jesus. A Bíblia vai dizer que o verbo que desceu dos céus é o Senhor. E o Espírito Santo tem todo o poder. E Ele está no nosso coração. A Bíblia vai dizer que Jesus nos deu poder para poder pisar em serpentes e escorpiões. Ou seja, o poder e a autoridade de Deus está derramada nas nossas vidas, está derramada nos nossos corações. Só que muitas vezes nós ficamos tão frustrados diante da situação, tão frustrados diante da luta, que esquecemos da maior arma que nós temos, que é a oração.
A oração que é a nossa maior arma. Porque quando nós oramos ao Senhor, abrimos o nosso coração a Ele e pedimos pela sua intervenção, Deus envia os seus anjos. E aquilo que era morte, Ele torna em vida. Assim como Ele fez com a vida do seu próprio Filho Jesus, que foi para a morte, que se entregou até o ponto de chegar à morte de cruz. Mas Deus, sendo fiel à sua palavra, o ressuscitou no terceiro dia. Fez Ele Senhor dos senhores, Deus de toda a terra, e ainda trouxe a salvação para as nossas vidas. Ou seja, somente com o Senhor, somente com o nosso Pai, nós encontramos o consolo para os nossos corações. Somente o Pai pode acalmar a tempestade que vem sobre as nossas vidas. Mais um exemplo disso é os discípulos junto com Jesus no barco, quando a tempestade abala o barco e eles ficam desesperados, pensando ali que o barco vai se afundar e eles vão morrer. E aí, no momento certo, eles pegam e chamam Jesus, acorda Jesus que estava ali dormindo no barco e pedem para Jesus fazer alguma coisa. E o mais interessante sobre essa passagem é que todos os discípulos estavam ali desesperados. Todos estavam ali pensando que iam morrer. Só que Jesus, diante dessa situação, estava dormindo. Como que alguém numa situação dessa consegue dormir? Como? Imagina o barco virando para lá e para cá, a ponto de tombar, os discípulos correndo para todo lado, chorando, e Jesus dormindo. Como que uma pessoa numa situação dessa consegue dormir? Jesus estava esperando eles chamarem a atenção dele. Quando eles chamam Jesus, Jesus se levanta e Jesus olha e repreende a tempestade, repreende o vento e o mar. E a Bíblia diz que se segue na hora uma grande bonança. Ou seja, isso fica um exemplo para as nossas vidas. Jesus, Ele pode estar no barco, Ele pode estar do nosso lado, mas Ele age nas nossas vidas quando nós chamamos, quando nós clamamos a Ele. Ele espera nós chamarmos a Ele. Ele espera nós clamarmos o nome dEle. E quando nós clamamos o seu nome, aí Ele se levanta. Aí a tempestade que era grande, vira nada. E assim como os discípulos dizem, que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem. Seja irmãos, Jesus Ele é maior do que a tempestade que vem assolar a nossa vida. Jesus Ele é maior do que a tempestade que vem assolar a nossa alma. E Ele hoje está jogando todo esse mal por terra. Jesus está jogando todo esse mal que tentava te derrubar, que tentava nos derrubar por terra. Ele está salvando a sua vida. Nós só precisamos clamar a Ele, buscar a Ele, e Ele virá ao nosso encontro, virá ao nosso socorro. Assim como Deus veio ao socorro de Davi, assim como Deus livrou a alma dele da morte, mesmo que ele tenha passado por diversas provações, mesmo ali que ele tenha passado pelo deserto, pela prova, sem fazer nada de errado, mas Deus, por ele ter confiança, acreditar e clamar a Ele, Deus livrou a vida dele da morte e abençoou a vida dele tão grandemente que ainda hoje a fé dele nos aproxima de Deus. E a própria palavra diz que ele foi um rei segundo o coração de Deus. E da descendência dele, Deus trouxe o nosso Salvador, mantendo a aliança com o seu servo Davi até os dias de hoje, por causa da obediência dele, por causa da fé dele, por causa das obras que ele fez acreditando em Deus. Então, as mesmas obras que Davi fez, acreditando pela promessa que Deus cuidaria dele tudo, nós também temos que olhar com os olhos da fé. Olhar com os olhos da fé e continuar caminhando, passo após passo, com fé que Deus nos dará força e não deixará que o inimigo venha nos derrubar e tirar do propósito que Deus tem para as nossas vidas, porque Ele é maior de que todo mal. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Convido então agora os irmãos a ficarem de pé comigo, para nós podermos estar fazendo uma oração.
no teu santo e maravilhoso nome. Ouvimos a sua palavra nessa noite. Senhor, aprendi contigo nessa noite que o Senhor é maior do que a tempestade. Senhor Jesus, o Senhor está no nosso barco. Pai, o Senhor está ao nosso lado, quieto, esperando que nós venhamos clamar, que nós venhamos chamar a Ti e pedir a sua ajuda. Pai, nessa noite, eu peço para o Senhor tocar nos nossos corações. Permita que agora, nesse momento, nós venhamos abrir o nosso coração para Ti. Pai, que aquilo que está nos afrontando, Pai, que aquilo que está nos machucando e entristecendo, que nós venhamos apresentar diante de Ti em oração nessa noite. E Senhor Jesus, assim como o Senhor fez com os seus discípulos, assim como o Senhor acalmou a tempestade, pedimos a Ti nessa noite, Senhor, venha em nosso favor, nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor. Sem Ti, Pai, nós não somos nada. Sem Ti, meu Deus, nós não somos coisa alguma. Mas com o Senhor eu tenho fé que aquilo que era impossível se torna realidade, que aquilo que era a nossa morte se torna um caminho para a vida, porque o Senhor é Deus e nada é impossível para Ti, Senhor. Então nessa noite nós Te pedimos com fé e com confiança naquilo que é a Sua palavra, naquilo que o Senhor liberou para as nossas vidas. Senhor Jesus, nos ajuda nessa noite, nos liberta de todo mal e de todas as ciladas do inimigo, e que tudo aquilo que era laço de Satanás nessa noite que seja jogado por terra, e que a vida dos meus irmãos sejam completamente libertos para a Sua honra, para a Sua graça, meu Pai, e para a Sua glória, para que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas, Senhor. Cuida, meu Pai, de cada um de nós nessa noite. Acalma o nosso coração. Aquieta, Pai, o nosso coração em Ti, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Pai. E o Senhor diz em Salmo 37:5: confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribe no seu entendimento. Acredita no Senhor e Ele fará aquilo que é a obra dEle sobre a sua vida. Aquieta o seu coração nessa noite no Senhor. Confia nele. Confia porque Ele vê a situação, Ele vê o seu problema, Ele vê a sua dificuldade e Ele está junto com você no deserto, Ele está junto com você no meio da tempestade. Ele não te deixa sozinho, Ele cuida de você, Ele sempre está olhando por você. E mesmo que às vezes pareça que você ore e Ele não responda, mesmo que às vezes pareça que você clama e Ele não está falando, vocês têm que compreender que no momento em que o professor passa a prova para o aluno, ele fica em silêncio, esperando o aluno fazer a prova para que ele possa ser aprovado por ele e para que aquilo que é o objetivo e a vontade do professor seja estabelecida sobre a sua vida. Por isso não acredite, não desiste dessa prova, não desiste daquilo que o Senhor tem entregado nas suas mãos. Continua caminhando com Ele, continua fazendo aquilo que é a vontade dEle, porque Ele te fortalece, Ele vai à tua frente, Ele prepara o caminho para você, e aquilo que é a vontade de Deus, você confiar e acreditar, será realizado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém.